Põe a foto aí do Instagram. Vamos colocar a foto aí do... Olha só, Daniel Alves, o Paquetá e o Felipe Luiz. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. A foto tá no Instagram do Flamengo também, que o Landim, né, o Rodolfo Landim, que era o chefe da delegação, entregou as camisas de presente para os jogadores lá, para esses jogadores. Os jogadores da seleção brasileira. Eu acho que é o seguinte... Mas tem alguma mensagem subliminar? Veio para mim, mas eu... Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Landim, chefe da delegação, por exemplo, você acha que o Landim tá tomando um breakfast? Deixa eu falar. Calma. Ele é o chefe da delegação, né? Um brunch. Ô Felipe, bom dia, beleza, irmão? Tudo bem? Nós. Tudo tranquilo? Tranquilo. Amanhã é o jogo, hein? Sim. E deixa eu te falar. Tem alguma coisinha aí? Vamos jogar? Flamengo? Tá rolando? Precisamos definir? Então você acha que ele já é uma dica de que... Não, estou perguntando pra você, Landim. Não, acho que não. Você acha que não? Não, acho que ele deu a camisa pra todo mundo e o Paquetá, por exemplo, se a gente for... Quando eu falei que o Edu Gaspar... Daniel Alves tá vindo do Flamengo também? Claro que tem. Não, deixa eu falar. É lógico que deixa eu falar porque ele está endereçando isso. É lógico. Eu disse que é errado o Edu Gaspar, na seleção brasileira, conversar com o Fagner para atuar na Inglaterra. E é errado, vira balcão de negócios e isso vai virar bagunça de novo se o presidente da CBF não se posicionar. Ele é o chefe da delegação, ponto, da seleção brasileira. Ele é presidente do Flamengo no Flamengo. Não, e outra coisa... Lá ele é presidente, então, peraí, outra coisa. Há conflitos... Então, chefe da delegação... Gera conflito, porque o presidente do Corinthians pode se sentir não, e há conflito até de patrocinadores. Alguém conversou com o jogador do Corinthians. Mas o que faz esse cara, Pascoal, o chefe de delegação? Distribui a camisa do time. Não faz nada. Há conflito de patrocinadores, a seleção é... A seleção é Nike. Aqui, ó, isso que ele tá falando, uma coisa importante. O cara tá lá como chefe da delegação da CBF, certo? Isso. Aí ele vai lá e faz propaganda da Adidas, que é concorrente da Nike. Ele faz propaganda de um banco, que esse banco é um banco, né? É um banco, que é concorrente do Itaú, que é patrocinador da seleção brasileira. Exatamente. E outras coisas que eu não vou lembrar. Tá certo, tem razão. Então, ele como chefe de delegação, chefe de delegação, ele não pode atuar assim. Isso é claro. Se o presidente da CBF não tomar uma postura nesse caso, do Edu Gaspar, no caso do... Se for verdade, porque o Benjamin deixou no condicional. O quê? Se for verdade que o Edu conversou com o... Eu falei que Fagner, indicou, tá errado. Ele tá na CBF, ele é contratado pela CBF. Quando ele for contratar lá o outro, quando ele for para a Inglaterra, ele liga pro Fagner. Agora não. O presidente do Flamengo não pode fazer isso. Está errado. Ah, mas só um prêmio. Ah, o Fluminense deu camisa para todo mundo, que o time deu camisa para a Argentina, deu camisa para o Uruguai. Do Fluminense, uma gentileza para as seleções que foram lá. É diferente. O presidente do Fluminense, não é chefe da delegação argentina. Não é o chefe da delegação brasileira. Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt, agora é Mário Bittencourt. Não é o chefe da delegação brasileira. Perdão, não pode. Tá errado, vira balcão de negócios, perfeito, vira Pascoal. Conflito. Bem, o presidente da CBF não pode permitir isso. Por isso que eu falo que tem que acabar. acabar. E não adianta dizer depois, saímos vitoriosos, fomos brilhantes, maravilhosos, estamos aqui. Ele deve estar cheio de alegria, porque ganhou a Copa América, o presidente da CBF. Troca do que tem chefe de delegação? Pois é, isso que eu tô falando. Pera um pouquinho. Não serve pra nada pode, não pode. Pode achar que eu tô errado, pode achar o que você quiser. Mas dentro de uma coisa normal, de uma linha racional, já tem não um diretor. Pode. Já tem um Edu para ter o chefe de delegação. O Vamos Flamengo falou, Daniel Alves e o Felipe Luiz pediram a camisa de presente para o Landim, ele deu. Qual o problema? É muito não, ele mimimi. deu para todos. Ele deu para todos os jogadores da seleção brasileira. Não é muito mimimi. Não é muito mimimi. Gera uma série de conflitos, inclusive com os patrocinadores. O Lucas Andino, o Hélio Carlos Pereira diz, quem deu as camisas foi o Paquetá, não é? Não. Porque no Instagram do Flamengo, o oficial do Flamengo diz que o presidente... Deu para todos os jogadores. O Lucas Andino... pode ler ou você vai ficar bravo? Não tô nervoso não, pode falar. Vai perto da graça, você não faz ali naquele lance ali, Benjamin, não era mais uma parte oficial do evento, por exemplo, eu acharia errado. O cara tá com o uniforme os jogadores, mas é que tá, Flávio, já não faz mais parte ali da organização do evento. Se o cara vai receber o prêmio, por exemplo, vou levantar a taça e ele vai com a camisa do Flamengo, é uma outra circunstância. Ali, se ele recebesse no vestiário, se ele recebesse do lado de fora do estádio, se ele recebesse na porta do hotel... Vou derrubar seu argumento. Acabou, velho. Como é que o presidente do Flamengo teve acesso aos 22 jogadores? Por que ele teve acesso?
acesso. Porque ele fazia parte. Não, mas é que tá, ele poderia abordar os caras no hotel, Flavinho. Ele poderia abordar os caras aí no estacionamento do Maracanã. Ok. Vira balcão de negócios aí, você acabou de dizer. Vira balcão de negócios. Se ele não fosse presidente, se ele não fosse chefe da delegação, talvez ele chegasse no hotel com um pacote de camisa e não fosse recebido. Ô Benjamino, o Pascoal tá de brincadeira. Achar ruim o Felipe Luiz tirar foto com a camisa do Flamengo. Não, o Felipe Luiz pode até jogar no Flamengo a semana que vem, não tem problema nenhum. Vou ler de novo. O Lucas Andino. Ô Benjamino, o Pascoal tá de brincadeira achar ruim o Felipe Luiz tirar foto com a camisa do Flamengo? Quando foi o Neymar com a camisa do Palmeiras, ele aplaudiu e se emocionou. Não. Você emocionou? Não tem nada a ver, a tampa com a panela. O Júlio César falou bem, já avisa o Pascoal que eles pediram camisa pro Paquetá. Não. A informação do Flamengo é oficial. O Flamengo, o Pascoal já deu a informação. Rapaziada, é o seguinte, o Flamengo, na figura do seu presidente, Luiz Rodolfo Landim, entregou as camisas para os jogadores da seleção brasileira. O Bento fala aqui, lembra o Pascoal que tá dando chilique aí? Não, tô dando chilique. Que o jogo era no Maracanã e que o Felipe Luiz e o Dani Alves disseram que eles pediram a camisa. O Davi Neves avisa para os desinformados da mesa que o Paquetá deu entrevista explicando que Daniel Alves e o Felipe Luiz estavam cobrando uma camisa do Flamengo. O Pipinho Mãoboba fala, esses caras são muito antes. Pipinho, mão boba. A mão dele desliza fácil. E o Flamengo, gente? Esses caras são muito antes. Se não tivesse absolutamente nada, o Felipe Luiz não iria se expor desse jeito. O mais correto é se afastar. Primeiro, o Landim deu camisa para todos. Segundo, o Paquetá pediu para tirar a foto. E o Benja, só um parênteses aí. Peraí, só um parênteses para não fugir nisso que eu tô falando. O Flamengo ele fez marketing com o Vidal nessa Copa América e já tinha feito na Copa do Mundo com o Podolski também. O Gu Strong, Benja, avisa o Pascoal que o Maracanã é a casa do Flamengo. Foi um presente. Só porque apareceu o Felipe Luiz e o Daniel Alves vai vir, então o Daniel Alves vai vir pro Flamengo também. O Klein, a inveja e o recalque do Pascoal em relação ao Flamengo está hilária. Não. Só não superou o Cassino. O que os torcedores do Flamengo estão bravos com o Cassino que eu não sei? O Cassino deve ter falado alguma coisa. É que o Cassino ele falou a respeito do Felipe Luiz. Ele falou, ouça a sua esposa, porque algumas informações davam conta que a esposa do Felipe Luiz queria permanecer na Europa. Que ela seria o principal empecilho para ele poder acertar com o Flamengo. E aí o Cassino, ele ratificou o que naquela oportunidade ele entendia que a esposa estava dizendo para o Felipe Luiz. Até ele falou, o homem tem que ouvir a mulher. Ou seja, meio que se colocar numa condição abaixo, ser capacho. Eu não concordo. Olha o cara de nojo que o Sormani fez agora. Ricardo Souza, Pascoal e Flavinho cheio de mimimi. Eles ganharam a camisa, ninguém pediu para tirar foto e postar, o choro é livre. Mas se o jogador postou a camisa, não foi o Landim que falou, Daniel Alves, Felipe Luiz e Paquetá vistam a camisa, gente, que eu quero tirar uma explicou, foto. A gente foi muito claro. Vocês não estão entendendo. O problema aí é o cara... Vocês não querem entender o fato, cara usar a função de chefe da negócio que não tem nada. Vocês não entendendo o fato. Primeiro, há um conflito direto com a CBF. Mas você tem que cobrar o Daniel Alves, o Felipe Luiz e o Paquetá. Não, senhor, é o chefe da delegação. O chefe da delegação. Desculpa, gente. Tem dois argumentos aqui que são... O cara só tem acesso porque é chefe da delegação. Não, a CBF é Nike, a camisa do Flamengo é Adidas. CBF é Itaú. A camisa do Flamengo é outro. Aí você tá usando o evento da seleção. O chefe da delegação, o Pascoal, o Sormani e Flavinho, que estão aí discordando da atitude do Landim. O Landim, como administrador do Maracanã, ele tem direito de estar lá. Por mais que digam, olha, mas em época de Copa do Mundo... O estádio está alugado. Está alugado, está cedido. Da mesma forma que estava o CT do Fluminense para a seleção peruana e argentina, e houve treino lá dentro também. Sim, então, mas estava cedido. Mano, é o seguinte, não pode. O seu apartamento está alugado aqui no Rio de Janeiro. Sim, no futebol é diferente da vida. A vida é uma coisa e o futebol é a parte. Então pode tudo. Pascoal, ninguém impediria, mas é verdade, quem impediria o presidente do Flamengo de entrar no Maracanã no domingo, por exemplo? Se fosse o André Sanches, o presidente do Corinthians. Sem pedido, porque ele é chefe da delegação. Não, mesmo ele não fosse, está credenciado para isso. Mas é que tá, ele é o gestor do Maracanã hoje. Mas não é. Mas ele cedeu o Maracanã. Não, ontem não era. Durante a Copa América, a administração é da CBF. Funciona, por exemplo, esse negócio de camarotes? Porque querendo ou não, Sormani, existem camarotes. Camarotes você tem que perguntar para outro cara. Não, mas tem camarotes aí. Por exemplo, quando você faz um evento para a FIFA, o teu estádio é cedido. E aí quando você cede teu estádio, o cara que tem uma cadeira cativa ou o cara que tem um camarote dentro do estádio, ele não pode utilizar. Não, mas é que tá, não tem. No Maracanã, esses camarotes eles foram respeitados, sim. Não sei. Olha, eu conheço pessoas que têm camarote no Maracanã e usaram. Olha, então, você se omitiu nessa discussão. Por quê?
Porque o que pra mim interessa saber não é a estranho isso nesse programa. Quando alguém se omite de uma discussão. Hoje ele tá diferente. Hoje ele tá diferentão. Por exemplo, eu discordo. Peraí, eu do verbo, discordo. 90% das coisas que o Flavinho fala. Mas ele não se omite. Mas eu não me omiti. Como não? Eu fui o primeiro a falar. O Pascoal não se omitiu, mas já tá mudando de ideia. Não, não tô mudando de nada. Eu não tô mudando de nada. O que é correto, pra mim, tem que ser correto sempre. Para com esse negócio de achar que no futebol é uma verdade e a verdade da vida é outra. O futebol não tá diferente de nada. É teoria e prática, Pascoal. O futebol não é diferente de nada. É por isso que vira essa esculhambação. Só um minuto. Vocês estão fazendo ele vai falar, mais um minuto. A real ele vai ser. Agora é a realidade. Agora ele vai encerrar a questão. Ele vai falar. Deixa até ele falar antes, porque a última palavra é a sua e é a real. É a real. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu não vou falar pra você não, porque você também, vou te falar, você é o Alice do País das Maravilhas. Eu vou falar com o meu menino, que é raiz. Vamos lá. Deixa eu falar, mano, você tá lá andando na concentração, por 10 dias, 15 dias. Mas vamos pro cara, velho, deixa eu te falar. Papo, beleza? É lógico. Vai estar tempestade. Eu não acho isso normal. Eu não acho. Normal. Tô fora. Acho que há uma quebra. Eu tô errado? Concordo contigo. Há uma quebra de confiança. Peraí, o que você não quebra de confiança. Você não pode fazer o que foi feito. Você não tem que ser chefe de delegação. Você não pode fazer. Presidente de time de futebol. Não pode. O que você não pode fazer, fala assim, amanhã. Isso é um erro da CBF. Amanhã eu tô trazendo o diretor aqui pra gente conversar. Amanhã vem um empresário aqui. Exatamente. Isso não. O flerte pode. Lógico, o approach. Você já tá ali. Então pode pra todo mundo. Então tem que poder pra todo mundo. Veja, eu até entendo o que você está dizendo. Tá ali no dia a dia, acontece, o que não pode acontecer é o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que é uma grande decepção pra mim, eu estou falando em meu nome, pra mim uma grande decepção como dirigente. Por quê? Porque é mais o mesmo. É mais o mesmo. Ele acabou de entrar. Ele é mais o mesmo. Não estou criticando, estou perguntando só. Quanto tempo ele tá no cargo? 6 meses. Desde o começo do ano. Dá 6 meses? Não, menos. Acho que dá menos. Desde que o 4, 5 meses. Não, oficialmente. Foi, presidente da CBF. Não, começo do ano. Começo do ano. São 6 meses, vai. Eu não estou criticando, estou perguntando. O que tem até o momento de tão diferente? Por exemplo, a convocação fora da data FIFA do Rodrigo dos Santos e do Renan Lodge do Atlético. Os dois times entenderam que não era o caso de ceder, porque não era data FIFA, e ele foi irredutível em entender essa situação e puniu os clubes dessa maneira. O Pascoal, pensa no assunto do Flamengo. O Gerson está contratado? O Gerson ainda não. O Gerson está indo para Roma e alguns dirigentes do Flamengo devem ir até a Itália para acertar definitivamente esse negócio. Como se espera nessa semana, a solução do caso Felipe Luiz. Aliás, tem gente no Flamengo dizendo que já estão atrasados nas negociações. Que essas negociações deveriam estar prontas para o início, para a retomada do Campeonato Brasileiro, retomada de Libertadores e Copa do Brasil. Essas negociações estão muito demoradas. Tem uma letargia para resolver esses problemas. Já deveriam estar resolvidos. Né? Tendo aí, o Rafinha já chegou, mas não chegou o segundo volante, não chegou o centroavante. O caso do Pedro precisa ser bem definido, com a declaração do Pedro nesse final de semana, de que ele quer ouvir a proposta do Flamengo, e ouvir não significa sair, mas desde que ele ouça, o salário dele vai quase ser quintuplicado para jogar no Flamengo. Não é só eu vou ouvir a proposta. O salário é quintuplicado. Você sairia do Fluminense para o Flamengo hoje? Depende, eu acho que estão expondo o Pedro desnecessariamente. Claro que sim. A pergunta não foi essa. A pergunta é capciosa. Certamente saiu porque é o seguinte, ele pode perguntar o que ele quiser, eu respondo o que eu quero. Vai ficar mal com a torcida do Fluminense. A pergunta é, o senhor sairia hoje do Fluminense para jogar no Flamengo? Eu acho que depende de uma análise muito maior do que só um momento. Eu vou analisar, eu analiso todos os aspectos, principalmente porque o Pedro continuará morando no Rio de Janeiro se ele se transferir para o Flamengo. O formato da saída dele do Flamengo tem que ser muito claro. Tem que ser muito objetivo, as coisas têm que ser muito claras. Botar o garoto na frente disso tudo é um grande erro. Olha a diferença. Tá certo? Olha a diferença. Meu menino, se o senhor fosse o Pedro, o senhor sairia do Fluminense hoje para jogar no Flamengo? Posso responder igual o Pascoal? Pode. Pascoal Raiz? Pascoal Roots? Dando até aquele pulinho na cadeira assim, ó. Pascoal, com todo respeito, o Fluminense hoje, ele deveria tentar fazer um negócio com o Flamengo, inclusive envolvendo jogadores, cara.
Você manter o Pedro no seu time, na sua equipe, e o Pedro com a cabeça longe, o que pode acontecer também... Só ele recebendo os outros. Pois é uma situação constrangedora, porque o Fluminense, ele garante, por mais que ele tenha... o Fluminense quitou, parece que o mês de abril, Pascoal, com o restante do grupo também para atenuar a situação. Mas só o Pedro está ganhando em dia. Só o Pedro, justamente pelo fato do Fluminense não querer perder na justiça. Iria. Ô, meu pequeno Jomes. Sim, senhor. O senhor iria? Iria. Nesse momento, sim. Porque essa história de não receber salário é muito perigosa, é muito séria. Acho que eu tentaria fazer uma negociação que não me deixasse tão mal com a torcida do Fluminense. Eu, se sou Fluminense, tentaria fazer uma negociação que mantivesse uma parte do jogador, que é um jogador que vai ser vendido pro exterior em breve. É o que o Fluminense quer. A multa pro Fluminense caberia 20 milhões, Flavinho. Parece que o Flamengo aceita pagar até 15. Sim, 20 milhões de euros. O Flavinho iria, eu manteria. O Mano iria, o Pascoal... 12 já deve. Então, 12 parece que foi a primeira. A segunda já gira em torno de 15. Não, eu não disse nem sim nem não. Então, você me perguntou o seguinte, se eu só acho que a negociação está sendo mal encaminhada. Sim, é só isso. Okay. Estão botando o jogador na frente do negócio, ele não tem que ser... Se você fosse o jogador, você é o Pedro. Como diria aquele nosso amigo repórter, se eu fosse o jogador, o Pedro, primeiro que eu não me colocaria à frente do negócio. Segundo, uma negociação que quintuplica o salário... Você iria? Eu iria. Também não doeu, não. Caiu um braço, vou falar isso, Mas acho um equívoco colocar o jogador à frente. Fala do senhor Mani, o senhor iria? Iria, claro. Ô, meu pequeno Pipo, você iria? Claro, óbvio. E ainda mais que ele vai ser titular do Flamengo, que hoje tem mais estrutura que o Fluminense. Que hoje... Fluminense. O Gabriel Jesus perdeu a vaga, então. O Pedro jogaria no lugar de quem? Do Gabigol. O Gabigol perdeu a vaga. O Pedro não seria contratado para ser banco. Então, mas aí eu acho o seguinte, a gente... O Pedro, por exemplo, seria titular de um time que hoje tá brigando nas cabeças do futebol do Brasil pelos principais títulos, paga bem, paga em dia, tem estrutura. Em relação ao Fluminense hoje, há uma grande disparidade. Você não colocaria hoje há uma... Gente, o Gabigol pela... O Fluminense tem uma história lindíssima, mas a realidade hoje é completamente diferente. Então você iria? Claro, óbvio. Olha, milagre nesse programa. Demorou, depois de 48 horas, né? O Pascoal tava igual aqueles mineiros aquela vez lá, mas respondeu, ele conseguiu achar a luz, respondeu. Todos do programa iriam, se fosse o Pedro, do Fluminense pro Flamengo. Então o Pedro, é óbvio que se o Pedro deve estar nos assistindo, ele tá falando, caramba, eu tô na mesma ansiedade dos caras. Mas a empresa que conversa com o Pedro, você nunca fez. Porque o Pedro é um cara meio avesso a entrevistas, né? Isso é um direito dele, mas ele não é um cara que você não vê ele dar muita entrevista e ele não vai querer falar agora que ele tá no olho do furacão. Claro. Deixa eu dar uma dica pra você fazer aqui com o Pedro. Fala, obrigado. Você não pensou nisso aí? Não, igual o Leandro que eu não tinha pensado. Mas olha, deixa Maradona, eu falar. você nunca pensou em entrevistar? Pensei, mas cobra, né? O Cristiano Ronaldo, deve ser legal, hein? Mas o Pedro, Messi, então... Você aproveitou que a gente estava aqui, você não fez com o Messi? O Pedro... Pô, te falar quem tinha me agitado lá em Munique, que não deu por causa do oral, mas o Rafinha tinha agitado o Neuer, cara. O Neuer. Mas deixa eu falar, então o Pedro tá nos assistindo aí também, rapaz. A cabeça do cara deve estar um trevo. O Fluminense vai ter um problemão na mão. Por falar em problemão, mas se ele voltar também no jogar o Fluminense contratou um goleiro. Contratou o Muriel. Isso nós falamos sábado. O irmão do Alisson, goleiro da seleção, que é bom goleiro. Jogou na Portuguesa? Jogou na Portuguesa. É bom goleiro. Olha, bom goleiro. É bom goleiro. Titular do Inter, inclusive. Isso significa que o Walter, então, não irá mais? Não, o Walter não acertou. O Muriel estava em Portugal, né? Estava em Portugal. Quem é mais bonito, o Muriel ou o Alisson? O Muriel é um goleiro bonito também. Família toda, né? E Muriel é nome de homem e de mulher. Tem Muriel mulher também. É, Muriel Sparks. Iris é nome de homem e nome de mulher. Quem? Iris. Eu nunca vi. Darcy. E como aquele Iris Rezende? Iris Rezende. Ex-governador do Fluminense. É sobrenome. Não, senhor. Antônio Carlos Iris Rezende. o teu... Você viu o que você falou? Já vai para as páginas. Já tá nas páginas. Já tá nas páginas.